Olá! Neste vídeo, vamos te guiar passo a passo pela criação de um processo automatizado no FluidNow. A criação de um fluxo envolve 4 etapas principais, são elas: modelagem do processo e identificação dos elementos necessários. Nesta etapa, é fundamental mapear os objetivos, partes interessadas, atividades, papéis, responsabilidades, prazos e restrições. Desenhar o processo com papel e caneta, ou até mesmo utilizando um sistema específico para isso, podem ajudar a visualizar todas as camadas do seu processo. Criação dos parâmetros necessários. Com a modelagem pronta, é hora de configurar os parâmetros que irão compor o processo, como campos de formulários, pareceres, regras, tempos, entre outros. Configuração do fluxo. Aqui, você unirá todos os parâmetros definidos para criar o fluxo automatizado de ponta a ponta. Testes. Por fim, é crucial testar o processo para garantir que tudo está funcionando conforme o esperado e, se necessário, fazer os ajustes. Nos vídeos anteriores, já falamos sobre a modelagem do processo e a criação dos parâmetros necessários. Neste vídeo, vamos explorar a primeira parte da criação do fluxo de um processo. Para ilustrar, vamos usar o exemplo muito simples de uma solicitação de compra de materiais em uma empresa. Veja na tela. Após identificar a necessidade, o colaborador abre a solicitação de compra, que será enviada para o setor financeiro. O financeiro avaliará a viabilidade e, caso aprovada, a solicitação segue para o setor de compras para efetivar a aquisição. Em seguida, o almoxarifado será responsável pelo recebimento, conferência e entrega do material. Caso a solicitação seja negada, o processo é finalizado e arquivado. Na abertura deste processo, o solicitante preenche campos como nome, setor, material solicitado, descrição e quantidade, além de uma justificativa. Também há a possibilidade de anexar imagens ou documentos para complementar a solicitação e auxiliar na cotação. Após realizar a modelagem, definindo todos os detalhes do processo, e criar todos os parâmetros necessários para a criação deste fluxo, é hora de partir para a confecção do processo. Acesse o menu Parâmetros, clique em Tipos de processo, depois em Adicionar novo no canto superior direito. O primeiro passo será criar o cadastro do processo com as informações básicas. Na parte superior da tela, você pode ativar o modo informativo, que oferece explicações de preenchimento ao posicionar o cursor sobre os ícones ao lado de cada campo. Na sequência, começamos pelo preenchimento dos campos. 1. Código. Insira um código único para o processo, que servirá como seu identificador. Este campo aceita tanto letras quanto números. 2. Utilizar modelo. Neste campo, você pode optar por selecionar um processo existente como modelo, fazendo com que o novo tipo de processo herde suas informações. Neste caso, vamos criar um processo do zero, então não há necessidade de preenchimento deste campo. 3. Nome do processo. Insira o nome do novo tipo de processo. 4. Subgrupo. Selecione o subgrupo ao qual o processo pertence. 5. Empresa. Indique a empresa associada a este tipo de processo. 6. Cor. Essa configuração é totalmente opcional e permite escolher uma cor para o processo, facilitando sua identificação na caixa de entrada. A cor pode ser definida utilizando os padrões HSL, RGB, código hexadecimal ou pelo seletor de cores. 7. Orientação do formulário. Escolha entre orientação vertical ou horizontal para os formulários que serão exibidos durante a fase de protocolo. 8. Descrição. Forneça uma breve descrição do processo, destacando seu objetivo, etapas ou qualquer outra informação relevante. Essa ação permitirá que outros colaboradores consigam identificar sobre o que se trata o processo na abertura. 9. Unidades com acesso. Indique as empresas que terão permissão para abrir este tipo de processo. 10. Locais de processo. Liste todos os locais pelos quais o fluxo do processo deve passar. No caso desse processo, serão os setores.
11. Retornos e tarefas. Especifique os retornos e tarefas que serão utilizados ao longo do processo. Retornos permitem devolver o processo à etapa anterior para ajustes, enquanto tarefas indicam ações que devem ser realizadas em um local específico do processo. 12. Mensagem. Insira uma mensagem que será exibida no momento da abertura do processo, em um modal centralizado na tela. Depois, mais acima, ao lado direito da tela de cadastro, estão mais algumas configurações. Vamos explicar cada uma delas. Limitar tamanho do upload. Esta opção permite editar o limite do tamanho aceito por arquivo. Restringir extensões. Restringe o upload de arquivos somente para as extensões permitidas. Ao marcar esta opção, um novo campo será habilitado para indicar quais serão as extensões válidas. Processo restrito. Essa opção restringe o processo somente aos participantes ou àqueles que possuem um local de processo. Resumo do processo. Habilita o resumo dos dados na abertura do rascunho. Situação. Identifica se o processo está ativo ou inativo. Tramitação entre empresas. Deve ser habilitado para processos em que exista a comunicação ou a troca de informações entre empresas do mesmo nível. Permite selecionar unidade. Permite selecionar a empresa a qual o processo pertence. Exige colaborador. Torna obrigatório a seleção do colaborador responsável para origem e ou destino em casos de tramitação. Sinalizar trabalhando no processo. Torna obrigatório a sinalização do trabalhando para acessar o processo. Como o processo é simples, manteremos as configurações padrão. Após preencher o cadastro, clique em salvar. O processo será criado e listado na tela de gerenciamento. Nesta primeira parte, falamos sobre as etapas da criação de um processo e também como os cadastrar. Na sequência, vamos mostrar a configuração do fluxo e como realizar testes para garantir que o processo está pronto para ser disponibilizado para uso. Até mais!